Fala galera, sejam bem-vindos ao RT Justo, está começando mais um episódio e hoje nós vamos continuar com o terceiro episódio do decreto número 5015 que trata da Convenção de Palermo e hoje nós vamos dos artigos 16 até o artigo 18. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar 5 estrelas para a gente aí no Spotify. E acesse a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp, as playlists, alguns arquivos que a gente disponibiliza e também, se você quiser ser nosso apoiador, tenha formato aí. E vamos lá, galera. Artigo 16. Extradição. Parágrafo 1º. O presente artigo explica se as infrações abrangidas pela presente convenção ou nos casos em que um grupo criminoso organizado esteja implicado numa infração prevista nas alíneas A ou B do parágrafo 1º do artigo 3º e em que a pessoa que é objeto do pedido de extradição se encontre no estado parte requerido, desde que a infração pela qual é pedida a extradição seja punível pelo direito interno do Estado parte requerente e do Estado parte requerido. Parágrafo 2º. Se o pedido de extradição for motivado por várias infrações graves e distintas, algumas das quais não se encontrem previstas no presente artigo, o Estado de parte requerido pode igualmente aplicar o presente artigo às referidas infrações. Parágrafo 3º. Cada uma das infrações às quais se aplica o presente artigo será considerada incluída, de pleno direito, entre as infrações que dão lugar à extradição em qualquer tratado de extradição em vigor entre os Estados-partes. Os Estados-partes comprometem-se a incluir estas infrações entre aquelas cujo autor pode ser extraditado em qualquer tratado de extradição que celebrem entre si. Parágrafo 4º. Se um Estado parte que condicione a extradição à existência de um tratado receber o pedido de extradição de um Estado parte com o qual não celebrou tal tratado, poderá considerar a presente convenção como fundamento jurídico da extradição quanto às infrações a que se aplica o presente artigo. Parágrafo 5º. Os Estados partes que condicionem a extradição à existência de um tratado. A linha A. No momento do depósito, seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão à presente convenção, indicarão ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas se consideram a presente convenção como fundamento jurídico para a cooperação com outros Estados-partes em matéria de extradição. E a linha B. Se não considerarem a presente convenção como fundamento jurídico para cooperar em matéria de extradição, diligenciarão, se necessário, pela celebração de tratados de extradição com outros Estados-partes, a fim de darem aplicação ao presente artigo. Parágrafo 6º. Os Estados-partes que não condicionem a extradição à existência de um tratado reconhecerão entre si as infrações às quais se aplica o presente artigo, o caráter de infração cujo autor pode ser extraditado. Parágrafo 7º. A extradição estará sujeita às condições previstas no direito interno do Estado parte requerido ou em tratados de extradição aplicáveis, incluindo, nomeadamente, condições relativas à pena mínima requerida para uma extradição e aos motivos pelos quais o Estado parte requerido pode recusar a extradição. Parágrafo 8º. Os Estados partes procurarão, sem prejuízo do seu direito interno, acelerar os processos de extradição e simplificar os requisitos em matéria de prova com eles relacionados, no que se refere às infrações a que se aplica o presente artigo. Parágrafo 9º. Sem prejuízo do disposto no seu direito interno e nos tratados de extradição que tenha celebrado, o Estado parte requerido poderá, a pedido do Estado parte requerente, se considerar que as circunstâncias ou justificam em que existe urgência, colocar em detenção uma pessoa presente no seu território, cuja extradição é pedida, ou adotar ao seu respeito quaisquer outras medidas apropriadas para assegurar a sua presença no processo de extradição. Parágrafo 10. Um Estado parte em cujo território se encontra o presumível autor da infração, se não extraditar esta pessoa a título de uma infração a qual se aplica o presente artigo pelo único motivo de se tratar de um seu cidadão, deverá, a pedido do Estado parte requerente da extradição, submeter o caso, sem demora excessiva,
às suas autoridades competentes para efeitos de procedimento judicial. Essas autoridades tomarão a sua decisão e seguirão os trâmites do processo da mesma forma que em relação a qualquer outra infração grave, à luz do direito interno deste Estado-parte. Os Estados-partes interessados cooperarão entre si, nomeadamente em matéria processual e probatória, para assegurar a eficácia dos referidos atos judiciais. Parágrafo 11. Quando um Estado-parte, por força do seu direito interno, só estiver autorizado a extraditar ou, por qualquer outra forma, entregar um dos seus cidadãos na condição de que essa pessoa retorne seguidamente ao mesmo Estado-parte para cumprir a pena a que tenha sido condenada na sequência do processo ou do procedimento que originou o pedido de extradição ou de entrega, e quando esse Estado-parte e o Estado-parte requerente concordarem em relação a essa opção e a outras condições que considerem apropriadas, a extradição ou entrega condicional será suficiente para dar o cumprimento à obrigação enunciada no parágrafo 10 do presente artigo. Parágrafo 12. Se a extradição, pedida para efeitos de execução de uma pena, for recusada porque a pessoa que é objeto desse pedido é um cidadão do Estado-parte requerido, este, se o seu direito interno o permitir, em conformidade com as prescrições desse direito e a pedido do Estado-parte requerente, considerará a possibilidade de dar execução à pena que foi aplicada em conformidade com o direito do Estado-parte requerente ou não que dessa pena faltar a cumprir. Parágrafo 13. Qualquer pessoa que seja objeto de um processo devido a qualquer das infrações às quais se aplica o presente artigo terá garantido um tratamento equitativo em todas as fases do processo, incluindo o gozo de todos os direitos e garantias previstos no direito interno do Estado-parte em cujo território se encontra. Parágrafo 14. Nenhuma disposição da presente convenção deverá ser interpretada no sentido de que impõe uma obrigação de extraditar a um Estado-parte requerido, se existirem sérias razões para supor que o pedido foi apresentado com a finalidade de perseguir ou punir uma pessoa em razão de seu sexo, raça, religião, nacionalidade, origem étnica ou opiniões políticas, ou que a satisfação daquele pedido provocaria um prejuízo a essa pessoa por alguma dessas razões. Parágrafo 15. Os Estados-partes não poderão recusar um pedido de extradição unicamente por considerarem que a infração envolve também questões fiscais. Parágrafo 16. Antes de recusar a extradição, o Estado-parte requerido consultará, se for o caso disso, o Estado-parte requerente, a fim de lhe dar a mais ampla possibilidade de apresentar as suas razões e de fornecer informações em apoio das suas alegações. Parágrafo 17. Os Estados-partes procurarão celebrar acordos ou protocolos bilaterais e multilaterais com o objetivo de permitir a extradição ou de aumentar a sua eficácia. Artigo 17. Transferência de pessoas condenadas. Os Estados-partes poderão considerar a celebração de acordos ou protocolos bilaterais ou multilaterais relativos à transferência para o seu território de pessoas condenadas a penas de prisão ou outras penas de privação de liberdade devido a infrações previstas na presente convenção, para que aí possam cumprir o resto da pena. Artigo 18. Assistência judiciária recíproca. Parágrafo 1º. Os Estados-partes prestarão reciprocamente toda assistência jurídica possível nas investigações, nos processos e outros atos judiciais relativos às infrações previstas pela presente convenção, nos termos do artigo 3º, e prestarão reciprocamente uma assistência similar quando o Estado-parte requerente tiver motivos razoáveis para suspeitar de que a infração a que se referem as alíneas A ou B do parágrafo 1º do artigo 3º é de caráter transnacional, inclusive quando as vítimas, as testemunhas, o produto, os instrumentos ou os elementos de prova dessas infrações se encontrem no Estado-parte requerido e nelas esteja implicado um grupo criminoso organizado. Parágrafo 2º. Será prestada toda a cooperação judiciária possível, tanto quanto permitam as leis, tratados, acordos e protocolos pertinentes do Estado-parte requerido, no âmbito de investigações, processos e outros atos judiciais relativos a infrações pelas quais possa ser considerada responsável uma pessoa coletiva no Estado-parte requerente, em conformidade com o artigo 10 da presente Convenção. Parágrafo 3º. A cooperação judiciária prestada em aplicação do presente artigo pode ser solicitada para os seguintes efeitos. A linha A. Recolher testemunhos ou depoimentos. A linha B.
notificar atos judiciais. A linha C, efetuar buscas, apreensões e embargos. A linha D, examinar objetos e locais. A linha E, fornecer informações, elementos de prova e pareceres de peritos. A linha F, fornecer originais ou cópias certificadas de documentos e processos pertinentes, incluindo documentos administrativos, bancários, financeiros ou comerciais, documentos de empresas. A linha G, identificar ou localizar os produtos do crime, bens, instrumentos ou outros elementos para fins probatórios. A linha H, facilitar o comparecimento voluntário de pessoas no estado parte requerente. A linha I, prestar qualquer outro tipo de assistência compatível com o direito interno do estado parte requerido. Parágrafo 4º. Sem prejuízo do seu direito interno, as autoridades competentes de um estado parte poderão, sem pedido prévio, comunicar informações relativas a questões penais a uma autoridade competente de outro estado parte, se considerarem que essas informações poderão ajudar a empreender ou concluir com êxito investigações e processos penais ou conduzir este último estado parte a formular um pedido ao abrigo da presente convenção. Parágrafo 5º. A comunicação de informações em conformidade com o parágrafo 4º do presente artigo será efetuada sem prejuízo das investigações e dos processos penais no Estado cujas autoridades competentes fornecem as informações. As autoridades competentes que recebam essas informações deverão satisfazer qualquer pedido no sentido de manter confidenciais as referidas informações, mesmo se apenas temporariamente, ou de restringir a sua utilização. Todavia, tal não impedirá o Estado parte que receba as informações de revelar, no decurso do processo judicial, informações que inocentem um arguido. Neste último caso, o Estado parte que recebeu as informações avisará o Estado parte que as comunicou antes de as revelar e, se lhe for pedido, consultará este último. Se num caso excepcional não for possível uma comunicação prévia, o Estado parte que recebeu as informações dará conhecimento da revelação prontamente ao Estado parte que as tenha comunicado. Parágrafo 6º. As disposições do presente artigo em nada prejudicam as obrigações decorrentes de qualquer outro tratado bilateral ou multilateral que regule ou deva regular, inteiramente ou em parte, a cooperação judiciária. Parágrafo 7º. Os parágrafos 9º a 29 do presente artigo serão aplicáveis aos pedidos feitos em conformidade com o presente artigo, no caso de os Estados partes em questão não estarem ligados por um tratado de cooperação judiciária. Se os referidos Estados partes estiverem ligados por tal tratado, serão aplicáveis as disposições correspondentes deste tratado, a menos que os Estados partes concordem em aplicar, em seu lugar, as disposições do parágrafo 9º a 29 do presente artigo. Os Estados partes são fortemente instados a aplicar estes números, se tal facilitar a cooperação. Parágrafo 8º. Os Estados partes não poderão invocar o sigilo bancário para recusar a cooperação judiciária prevista no presente artigo. Parágrafo 9º. Os Estados partes poderão invocar a ausência de dupla criminalização para recusar prestar a assistência judiciária prevista no presente artigo. O Estado parte requerido poderá, não obstante, quando o considerar apropriado, prestar essa assistência, na medida em que o decida por si próprio, independentemente do ato estar ou não tipificado como uma infração no direito interno do Estado parte requerido. Parágrafo 10. Qualquer pessoa detida ou a cumprir pena no território de um Estado parte, cuja presença seja requerida num outro Estado parte para efeitos de identificação, para testemunhar ou para contribuir por qualquer outra forma para a obtenção de provas no âmbito de investigações, processos ou outros atos judiciais relativos às infrações visadas na presente convenção, pode ser objeto de uma transferência, se estiverem reunidas as seguintes condições. A linha A. Se referida pessoa, devidamente informada, der o seu livre conhecimento. A linha B. Se as autoridades competentes dos dois Estados partes em questão derem o seu consentimento, sob reserva das condições que estes Estados partes possam considerar convenientes. Parágrafo 11. Para efeitos do parágrafo 10 do presente artigo. A linha A. O Estado parte para o qual a transferência da pessoa em questão for efetuada terá o poder e a obrigação de manter detida, salvo
pedido ou autorização em contrário do Estado parte do qual a pessoa foi transferida. A linha B. O Estado parte para o qual a transferência for efetuada cumprirá prontamente a obrigação de entregar a pessoa à guarda do Estado parte do qual foi transferida, em conformidade com o que tenha sido previamente acordado ou com que as autoridades competentes dos dois Estados partes tenham decidido. A linha C. O Estado parte para o qual for efetuada a transferência não poderá exigir do Estado parte do qual a transferência foi efetuada que abra um processo de extradição para que a pessoa lhe seja entregue. A linha D. O período que a pessoa em questão passe detida do Estado parte para o qual foi transferida é contado para o cumprimento da pena que lhe tenha sido aplicada no Estado parte do qual foi transferida. Parágrafo 12. A menos que o Estado parte do qual a pessoa foi transferida, ao abrigo dos parágrafos 10 e 11 do presente artigo, esteja de acordo, a pessoa em questão, seja qual for a sua nacionalidade, não será objeto de processo judicial, detida, punida ou sujeita a outras restrições à sua liberdade de movimentos no território do Estado parte para o qual seja transferida, devido a atos, omissões ou condenações anteriores à sua partida do território do Estado parte do qual foi transferida. Parágrafo 13. Cada Estado parte designará uma autoridade central de que terá a responsabilidade e o poder de receber pedidos de cooperação judiciária e, quer de os executar, quer o de se transmitir às autoridades competentes para a execução. Se um Estado parte possuir uma região ou um território especial dotado de um sistema de cooperação judiciária diferente, poderá designar uma autoridade central distinta que terá a mesma função para a referida região ou territórios. As autoridades centrais deverão assegurar a execução ou a transmissão rápida e em boa e devida forma dos pedidos recebidos. Quando a autoridade central transmitir o pedido a uma autoridade competente para execução, instará pela execução rápida e em boa e devida forma do pedido por parte da autoridade competente. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas será notificado da autoridade central designada para este efeito no momento em que cada Estado parte depositar os seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão à presente convenção. Os pedidos de cooperação judiciária e qualquer comunicação com eles relacionada serão transmitidos a autoridades centrais designadas pelos Estados partes. A presente disposição não afetará o direito de qualquer Estado-parte a exigir que esses pedidos e comunicações lhe sejam remetidos por via diplomática, e, em caso de urgência, esses Estados-partes nisso acordarem, por intermédio da Organização Internacional de Polícia Criminal, se tal for possível. Parágrafo 14. Os pedidos serão formulados por escrito ou, se possível, por qualquer outro meio capaz de produzir registro escrito numa língua que seja aceita pelo Estado-parte requerido, em condições que permitam a este Estado-parte verificar a sua autenticidade. O secretário-geral das Nações Unidas será notificado a respeito da língua ou línguas aceitas por cada Estado-parte no momento em que o Estado-parte em questão depositar os seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão à presente convenção. Em caso de urgência, e se os Estados-partes nisso acordarem, os pedidos poderão ser feitos oralmente, mas deverão ser imediatamente confirmados por escrito. Parágrafo 15. O pedido de assistência judiciária deverá conter as seguintes informações. A linha A. A designação da autoridade que emite o pedido. A linha B. O objeto, a natureza da investigação, dos processos ou outros atos judiciais a que se refere o pedido, bem como o nome e as funções da autoridade que os tenha a cargo. A linha C. Um resumo dos fatos relevantes, salvo, no caso, dos pedidos efetuados para efeitos de notificação de atos judiciais. A linha D. Uma descrição da assistência pretendida e pormenores de qualquer procedimento específico que o Estado-parte requerente deseje ver aplicado. A linha E. Caso seja possível, a identidade, endereço e nacionalidade de qualquer pessoa visada. E a linha F. O fim para o qual são pedidos os elementos, informações ou medidas. Parágrafo 16. O Estado-parte requerido poderá solicitar informações adicionais, quando tal se afigure necessário à execução do pedido em conformidade com seu direito interno, ou quando tal possa facilitar a execução do pedido. A linha Parágrafo 17. Qualquer pedido será executado em conformidade com o direito interno do Estado-parte requerido,
e, na medida em que tal não contrarie este direito e seja possível, em conformidade com os procedimentos especificados no pedido. Parágrafo 18. Se for possível, em conformidade com os princípios fundamentais do direito interno, quando uma pessoa que se encontra no território de um Estado parte deva ser ouvida como testemunha ou como perito pelas autoridades judiciais de outro Estado parte, o primeiro Estado parte poderá, a pedido do outro, autorizar a sua audição por videoconferência, se não for possível ou desejável que a pessoa compareça no território do Estado parte requerente. Os Estados partes poderão acordar em que a audição seja conduzida por uma autoridade judicial do Estado parte requerente e que a ela assista uma autoridade judicial do Estado parte requerido. Parágrafo 19. O Estado parte requerente não comunicará nem utilizará as informações ou os elementos de prova fornecidos pelo Estado parte requerido para efeito de investigações, processos ou outros atos judiciais diferentes dos mencionados no pedido sem o consentimento prévio do Estado parte requerido. O disposto nesse número não impedirá o Estado parte requerente de revelar, durante o processo, informações ou elementos de prova ilibatórios de um arguido. Neste último caso, o Estado parte requerente avisará, antes da revelação, o Estado parte requerido e, se tal lhe for pedido, consultará neste último, se, num caso excepcional, não for possível uma comunicação prévia. O Estado parte requerente informará da revelação prontamente o Estado parte requerido. Parágrafo 20. O Estado parte requerente poderá exigir que o Estado parte requerido guarde sigilo sobre o pedido e o seu conteúdo, salvo na medida do que seja necessário para o executar. Se o Estado parte requerido não puder satisfazer esta exigência, informará prontamente o Estado parte requerente. Parágrafo 21. A cooperação judiciária poderá ser recusada. A linha A. Se o pedido não for feito em conformidade com o disposto no presente artigo. A linha B. Se o Estado parte requerido considerar que a execução do pedido pode afetar sua soberania, sua segurança, sua ordem pública ou outros interesses essenciais. A linha C. Se o direito interno do Estado parte requerido proibir suas autoridades de executar as providências solicitadas com relação a uma infração análoga que tenha sido objeto de investigação ou de procedimento judicial no âmbito da sua própria competência. A linha D. Se a aceitação do pedido contrariar o sistema jurídico do Estado parte requerido no que se refere à cooperação judiciária. Parágrafo 22. Os Estados partes não poderão recusar um pedido de cooperação judiciária unicamente por considerarem que a infração envolve também questões fiscais. Parágrafo 23. Qualquer recuso de cooperação judiciária deverá ser fundamentada. Parágrafo 24. O Estado parte requerido executará o pedido de cooperação judiciária tão prontamente quanto possível e terá em conta, na medida do possível, todos os prazos sugeridos pelo Estado parte requerente para os quais sejam dadas as justificações. De preferência no pedido, o Estado parte requerido responderá aos pedidos razoáveis do Estado parte requerente quanto ao andamento das diligências solicitadas. Quando a assistência pedida deixar de ser necessária, o Estado parte requerente informará prontamente desse fato e o Estado parte requerido. Parágrafo 25. A cooperação judiciária poderá ser diferida pelo Estado parte requerido por interferir com uma investigação, processos ou outros atos judiciais em curso. Parágrafo 26. Antes de recusar um pedido feito ao abrigo do parágrafo 21 do presente artigo, ou de deferir a sua execução ao abrigo do parágrafo 25, o Estado parte requerido estudará com o Estado parte requerente a possibilidade de prestar assistência sob reserva das condições que considere necessárias. Se o Estado parte requerente aceitar assistência sob reserva dessas condições, deverá respeitá-las. Parágrafo 27. Sem prejuízo da aplicação do parágrafo 12 do presente artigo, uma testemunha, um perito ou outra pessoa que, a pedido do Estado parte requerente, aceite depor num processo ou colaborar numa investigação, em processos ou outros atos judiciais no território do Estado parte requerente, não será objeto de processo, detida, punida ou sujeita a outras restrições à sua liberdade pessoal neste território, devido a atos
omissões ou condenações anteriores à sua partida do território do Estado parte requerido. Esta imunidade cessa quando a testemunha, o perito ou a referida pessoa, tendo tido, durante um período de 15 dias consecutivos ou qualquer outro período acordado pelos Estados-partes, a contar da data em que recebeu a comunicação oficial de que a sua presença já não era exigida pelas autoridades judiciais, a possibilidade de deixar o território do Estado-parte requerente nele tenha voluntariamente permanecido ou, tendo-o deixado, a ele tenha regressado de livre vontade. Parágrafo 28. As despesas correntes com a execução de um pedido serão suportadas pelo Estado-parte requerido, salvo acordo no outro sentido dos Estados-partes interessados, quando venham a revelar-se necessárias despesas significativas ou extraordinárias para executar o pedido. Os Estados-partes consultar-se-ão para fixar as condições segundo as quais o pedido deverá ser executado, bem como o modo como as despesas serão assumidas. Parágrafo 29. O Estado-parte requerido, alínea A, fornecerá ao Estado-parte requerente cópias dos processos, documentos ou informações administrativas que estejam em seu poder e que, por força de seu direito interno, estejam acessíveis ao público. A linha B poderá, se assim o entender, fornecer ao Estado-parte requerente, na íntegra ou nas condições considere apropriadas, cópias de todos os processos, documentos ou informações que estejam na sua posse e que, por força de seu direito interno, não sejam acessíveis ao público. Parágrafo 30. Os Estados-partes considerarão, se necessário, a possibilidade de celebrarem acordos ou protocolos bilaterais ou multilaterais que sirvam aos objetivos e às disposições do presente artigo, reforçando-as ou dando-lhes maior eficácia. Galera, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio da Convenção de Palermo, o decreto número 5.015, e hoje nós somos dos artigos 16 até o artigo 18. Se você chegou até aqui e curtiu o episódio, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe 5 estrelinhas para a gente no Spotify, acesse a descrição do vídeo para ter acesso às playlists e os nossos grupos de WhatsApp. Também, se você quiser ser o nosso apoiador, manda um pix pra gente para o aretejus@gmail.com. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau!